Pessoal, a gente já chegou na nossa penúltima unidade, a nossa unidade 6. Eu ainda vou preparar mais uma aula, né, que vai ser uma aula com conteúdo da prova e uma aula, vai ser uma aula de conteúdo da prova, mais uma lista de exercícios, que eu vou também publicar as respostas dos exercícios, né? E finalmente a gente chegou na nossa penúltima unidade, que é a unidade 6. E após que a gente vai estudar as reações de neutralização, né? Ou seja, a gente vai identificar quais produtos, né, a gente vai conseguir fazer uma reação de neutralização. Bom, reações de neutralização na prática. Bom, definição base, né? Toda substância que, quando sofre dissociação, libera um ânion OH-, né, que é chamado hidróxido, como produto, pode ser chamado de hidroxila ou hidróxido, pessoal. Os ácidos carboxílicos são responsáveis pelos desagradáveis odores que exalamos após um dia quente, né? Substâncias de caráter básico presente em produtos para as axilas se encarregam de neutralizar as ações do íon de H+, proveniente dos ácidos. Definição de ácido. Toda substância que, quando sofre ionização, libera um cátion H+, como produto. Bom, o desodorante, pessoal. O desodorante é um produto de neutralização. Por quê? Porque aquele odor desagradável que a gente exala das axilas, não é? É um ácido. E esse ácido a gente precisa de alguma coisa para combater aquele ácido, para neutralizar, para a gente não ficar com aquele cheiro, o CC, o famoso CC. Então, assim, a gente tem uma dissociação, né? A gente precisa de um hidróxido para a gente conseguir neutralizar aquela acidez, para que a gente consiga não fique com aquele cheiro. Outro exemplo de que acontece, aquele cheiro do peixe podre. O peixe em si, ele não tem um cheiro muito agradável. Eu particularmente não gosto de cheiro de peixe. O que o pessoal faz? Ele joga limão no peixe. Por quê? Porque aquele cheiro é uma base, né? Ele libera o ânion OH-. Então, o ácido que ele vai liberar o H+, vai neutralizar. Então, por que as pessoas temperam o peixe com limão? Porque o limão é ácido. Para que assim neutralize, para não ficar com aquele cheiro. Continuando. É por isso que algumas pessoas fazem uso de leite de magnésia nas axilas para combater o cheiro desagradável do suor. Essa base de fórmula MgOH2, né, neutraliza a acidez no local. Quem nunca sentiu aquela incômoda sensação de acidez estomacal, né, chamada azia? Pois ela se explica pela ação do ácido clorídrico, né? Por quê? Porque o nosso estômago produz ácido clorídrico, que é presente no estômago. Após a ingestão de alimentos calóricos, né, o nosso organismo ele se vê obrigado a liberar maior quantidade de ácido clorídrico para auxiliar na digestão pesada, né? O que acontece quando a gente ingere um antiácido? O princípio ativo é que nesse medicamento que o que é mais usado é o hidróxido de manganês. O hidróxido de magnésio, né, pessoal? Ela tem função de neutralizar o meio ácido no estômago, né? Ele vem daí o alívio imediato. Os íons de OH-, eles são responsáveis por esse efeito, né? Que são provenientes da dissolução do magnésio, do hidróxido de magnésio no nosso estômago. Quando acontece isso, tem o hidróxido ele se junta com o hidrogênio, formando água, né? E o manganês com o cloro, formando uma espécie de sal para virar um cloreto de magnésio no nosso estômago, para que assim perca aquela acidez, né? Fique mais neutro. Reação de neutralização, né? É o nome que se dá a toda reação química que ocorre na mistura de um ácido com a base, né? Os produtos dessa reação serão sempre um sal qualquer e água. Bom, gente, nem sempre vai ser um sal. Às vezes a gente tem... Ou nem sempre vai ser sal e água, né? Às vezes a gente pode ter até um pouco de gás. É importante destacar que essas reações químicas elas só acontecem em meio aquoso, pois é preciso primeiro acontecer a ionização dos compostos, né? Ela pode ser substituída em neutralização total, né, quando após terminar a reação todos os hidrogênios e hidroxilas oxidrilas se neutralizam. Tem a reação parcial, né, quando após o término da reação sobra cátions de hidrogênio ou ânions de hidroxilas. Quando na fórmula do sal houver íons
dioxidrilas será chamado de sal básico de reação básica ou hidroxal. E quando houver íons de hidrogênio na fórmula, né, do sal após o término, a reação será chamada de sal ácido, né, que é um sal que tem uma reação ácida, né, ou de hidrogênio sal. A neutralização total, aqui a gente tem um exemplo, né, HCN, né, que é um ácido cianídrico, mais KOH, né, que é hidróxido de potássio, que é a base, vai gerar o sal que vai ser um cianeto de potássio. Esse sal cianeto, pessoal, de potássio, ele é extremamente venenoso, né? Pouco sal disso consegue matar, a gente consegue matar. E a gente também tem a água, né? Todo monoácido, né, produz somente um H+, né? E faz uma neutralização total com ácido cianídrico. Há muitos outros monoácidos, como por exemplo o ácido clorídrico, que é o HCl, ácido bromídrico, que é o HBr, ácido clórico, né, que é o HClO3, ácido hipofosforoso, que é o H3PO2, entre outros, né? E a gente também tem os diácidos, triácidos, tetraácidos, que também podem fazer uma neutralização total. A gente tem aqui um exemplo, né, do ácido hipofosforoso, juntamente com 3 hidróxidos de sódio, onde vão liberar 3 moléculas de água, mais um sal chamado fosfato de sódio. Esse é o fosfato de sódio. Pessoal, esse não é o ácido hipofosforoso, esse é o ácido hipofosfárico. Bom, pessoal, na neutralização parcial de um ácido, né, para ocorrer a neutralização parcial de um ácido, ele não pode ser um monoácido, né, pois como a gente viu, os monoácidos eles são totalmente neutralizados numa salificação, né? Então, somente os diácidos, triácidos e tetrácidos podem fazer as neutralizações parciais. Nesse caso, a gente tem um ácido carbônico mais um hidróxido de sódio, não é uma soda cáustica, ele vai se transformar em água, mas esse aí é o carbonato de sódio, pessoal. Não, esse é o carbonato de sódio. Note-se que 1 mol de ácido carbônico reagindo com 1 mol de hidróxido de sódio, né, faz uma neutralização parcial, produzindo um sal ácido, né, no caso, carbonato ácido de sódio, ou mais popularmente conhecido como bicarbonato de sódio. Né? Na verdade, teriam que reagir 2 mols de hidróxido de sódio para ocorrer uma neutralização total de uma base. Para ocorrer a neutralização parcial de uma base, ela não pode ser uma monobase, né? Pois todas as monobases produzem somente um H-. Bom, a gente tem aqui o cloreto de sódio reagindo com um hidróxido de magnésio. E no caso, quando ele reagir uma vez, né, ele vai gerar a água mais um hidróxido de manganês clorídrico. Ao reagir um mol de ácido clorídrico, né, em um mol de magnésio, de hidróxido de magnésio, é formado um sal básico, né, no caso o cloreto básico de magnésio ou hidroxicloreto de magnésio. Bom, pessoal, aqui está meu contato. Essa também foi uma aula curtinha, uma aula de quase 10 minutos. O conteúdo é bem simples, né? Algumas vezes eu tenho uma travada porque os nomes às vezes me fogem da cabeça, né? E com isso, às vezes dá uma travada, às vezes dá uma bugada, são muitas moléculas diferentes para lembrar o nome. Aí com isso eu vou
tentar lembrar o nome pesquisando aqui no meu caderninho, mas enfim. Meu contato de professor, meu e-mail, meu WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram tirar uma dúvida melhor comigo. E essa foi a nossa penúltima aula do livro. Eu vou montar a prova e vou montar uma aula só com o conteúdo da prova, tirando o conteúdo desses slides que eu estou montando agora, né? Vai ser uma aula mais por cima. Essas aulas dos slides, elas estão um pouco mais aprofundadas do que eu vou abordar no meu slide de aula pré-prova.